pessoal, vídeo novo começando pra vocês, da nossa série de faculdade e estudos. Talvez o final, na verdade, o encerramento de um ciclo que eu iniciei lá em 2017, compartilhando com vocês desde lá essa jornada da graduação em História. Se você é novo aqui nesse canal, caiu de paraquedas nesse vídeo, muito prazer, eu me chamo Samantha, sou graduada de bacharelado em História e atualmente estou obtendo a titularização também na licenciatura em História. Esse encerramento desse final de ciclo, que eu espero muito que vocês gostem, que se você tem um interesse pelo curso, deixar aqui embaixo a playlist de faculdade de estudos, onde eu compartilhei diversos conteúdos com vocês, para além dos meus semestres da faculdade de História. Então, se você tem interesse, eu vou deixar essa playlist e alguns vídeos linkados aqui nos cards para vocês. Mas eu decidi fazer algo diferente nesse ano, algo que eu não vinha fazendo nos anos anteriores. Afinal, cada final de semestre eu sempre sentava aqui e compartilhava com vocês as matérias, a minha experiência, a minha vivência na graduação. Porém, eu não fiz isso no semestre passado porque justamente eu queria juntar tudo, né? Eu queria pegar o meu último semestre da licenciatura e fazer um apanhadão geral e dizer pra vocês, além das matérias, toda essa minha experiência. E eu quero trazer uma reflexão ao final desse vídeo pra você que vai tentar o SISU, fez o Enem e que aí em 2025 vai entrar talvez na graduação de História ou em outro curso de graduação. Espero muito que vocês gostem desse conteúdo. Se gostar, deixa aquele seu gostei pra mim, se inscreva aqui abaixo, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo novo. Então, simbora lá que eu quero compartilhar com vocês. A gente tem muita coisa pra falar, afinal foram 2 semestres e eu pela primeira vez peguei uma greve acadêmica, essa greve que durou aí mais ou menos uns 2 meses e que foi a minha primeira greve universitária, eu nunca tinha pegado uma greve, então foi algo inédito e ao mesmo tempo desconcertante e desestruturante pra mim, mas ao mesmo tempo por eu estar passando por questões diárias pessoais muito delicadas. Eu tirei com vocês nas minhas redes sociais e nem aqui no canal, mas meu pai foi internado em abril, ele teve um aneurisma cerebral e eu admito que a princípio quando veio a questão da greve, isso aconteceu antes da internação do meu pai, eu fiquei muito, nossa, frustrada, chateada. Só que aí depois eu falei, nossa, Deus, muito obrigada, porque de certa forma isso me ajudou bastante a não me complicar. Porque de fato, quando a greve acabou, meu pai estava no processo de voltar para casa, de readaptação e obviamente de acompanhamento. Obviamente que a faculdade ficou em segundo plano, isso não é novidade para ninguém que me conhece, e a minha família é minha prioridade. Então, quando isso aconteceu, a greve em si, eu fiquei muito chateada, mas depois eu agradeci por ela ter acontecido, porque aí eu pude, né, relaxar um pouco mais nesse sentido, porque estávamos em greve, então sem aula, sem atividade, sem provas. E aí quando voltou, eu admito que eu joguei muito pelas coxas com as matérias que eu, enfim, queria ter me empenhado melhor e não consegui, porque depois da greve parece que a gente voltou meio que ainda não voltando e foi uma coisa muito surreal, assim. Eu acho que por eu não saber como lidar com isso, eu lidei entre as coxas, por assim dizer. E aí, nesse primeiro semestre do ano, eu tinha pegado uma matéria chamada História do Patrimônio Cultural Geral e Brasil. Eu tô aqui com uma colinha, tá, gente? E essa matéria foi aprovada com 9,9. O professor só não me deu 10, porque no meu trabalho sobre a questão de patrimônio, eu escolhi um bem imaterial, que é a Feira de Caruaru, que é uma feira que acontece há muitos anos e que é uma feira que se transformou num patrimônio imaterial cultural brasileiro. Mas ele botou no comentário do meu trabalho que eu não falei determinada coisa, que eu achei super interessante, porque eu achei que a partir do momento que o IPHAN tomba, esse bem é tombado permanentemente para sempre. Não, tem um processo de reavaliação de 10 em 10 anos desse bem, tanto material quanto imaterial, e que o IPHAN faz esse processo. Só que eu não adentrei muito nessa questão no meu trabalho, e ele disse que sentiu falta um pouco disso, de discorrer um pouco mais sobre essa questão, que muitas pessoas às vezes não sabem sobre isso. E aí, obviamente, eu deixei aquém, aí ele não me deu, né, me tirou, na verdade, 1/10 dos 10 pontos do que valia o trabalho, mas eu super entendi. A série que eu tinha pegado foi Pesquisa e Práticas Educativa 1, que é nada mais do que o estágio em História. Essa disciplina especificamente foi um grande desafio pra mim. Eu ando, né, fazendo estágio, pegando de 7 da manhã a 1 da tarde. Como é que eu faria estágio em escola municipal, se geralmente escolas municipais são na parte da manhã até no máximo 5 horas da tarde, se a UF perdeu o convênio com o Estado e eu queria muito trabalhar com EJA, eu tava com esse propósito de pegar um estágio na EJA, um contrato com o Estado, como eu estaria atuando dentro de uma escola sem ter essa papelada que me assegura de certa forma, que traz o meu respaldo de que eu realmente de fato estagiei nessa escola. Eu fiz um vídeo falando sobre estágio docente, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui nos cards, e nesse vídeo eu falei sobre essa questão e algumas pessoas até deixaram comentários pra mim relacionada à questão do estágio, se a universidade direciona. E não, gente, a universidade não direciona, é você quem corre atrás da escola, só que precisa-se ter um convênio. Um convênio que eu digo é, por exemplo, nesse caso específico da UF com o Estado, que permita que estudantes de graduação façam estágio nessas escolas, né? O município estava liberado, porque havia esse contrato com o município, só que, né, o horário do município, para um professor de história, em que eu só posso atuar ao lado de um professor de história, não estava batendo com o meu horário, com os meus horários do meu estágio. E aí, isso complicou muito para mim. Então, quando isso aconteceu, eu cheguei pro professor, conversei com ele, mas infelizmente não houve um diálogo ali muito bom a princípio. Eu também não quis expor a questão do meu pai, porque eu sou muito
fechada nesse sentido de expor questões familiares para professor e tudo mais. Então, eu fiz essa escolha de fato de não expor pro professor o que estava acontecendo no meu seio familiar relacionado à questão de saúde, do quadro de saúde do meu pai. Então, isso foi muito complicado para mim nesse presente momento, mas escolhas, e como eu falei para vocês, eu sempre vou priorizar minha família. Reprovei na matéria, não vi problema nesse sentido, até porque eu poderia pegá-la no semestre seguinte. E aí peguei nesse mesmo primeiro semestre do ano de 2024 uma matéria de didática, que é uma matéria que eu peguei com uma professora que eu já queria pegar com ela, porque ela foi minha orientadora de um projeto de desenvolvimento acadêmico, e é uma professora que eu tenho um carinho enorme, uma profissional incrível, uma professora maravilhosa, e eu brinco que ela nasceu para ser professora de didática, porque pensa numa pessoa de extrema didática, que assim, consegue ensinar de uma forma didática. É até meio engraçado eu ficar usando esse termo, mas é de fato o termo que mais se enquadra, sabe, na figura dela, uma profissional e uma professora incrível, um ser humano maravilhoso. Então, dialoguei muito, troquei várias ideias com ela durante o projeto e também durante a matéria e a disciplina. A avaliação dela foi uma autoavaliação, com, obviamente, uma parte também que comprometia ela de verificar se de fato aquela nota que eu estava me dando condizia com o que ela observava em sala de aula, em questão de participação, em questão das atividades feitas em sala. Então, eu me dei na época, eu acho que foi 7,5, se eu não me engano. E ela me deu somente 3 décimos a mais, e aí eu fiquei com 7,8 na matéria dela. Me dei essa avaliação porque, de fato, como eu expliquei pra ela no questionário, eu não participei tão ativamente como eu poderia ter participado. Então, tudo isso foi somando, e o resultado foi, obviamente, o meu desempenho acadêmico não tão satisfatório, mas que, pra mim, que tô no final, numa reta ali de já estar num processo desgastante, tanto psicologicamente quanto fisicamente, da graduação, eu falei, ok, é sobre isso, eu acho e eu creio que eu dei o meu melhor na medida do meu possível naquele presente momento, e eu me sinto satisfeita com o que eu, obviamente, entreguei para essas matérias no primeiro semestre de 2024. Agora, no segundo semestre, que é esse último ano que está se encerrando, obviamente, agora, eu peguei matérias que 2 eu abandonei, que é algo que eu raramente fazia e raramente faço, que é pegar matérias e abandoná-las, por mais que às vezes eu não me encontre nessas matérias, eu dificilmente abandonava, mesmo que isso me desgastasse muito. Mas nesse semestre eu abandonei 2 matérias, uma de português, né, do departamento de letras, que eu peguei, que era sobre sintase, e a outra era sobre oficina monográfica, de escrita da monografia, mas como eu já tinha escrito a minha monografia, eu peguei mais para me ajudar num bloqueio de escrita que eu estava tendo muito grande para escrever a minha monografia da especialização, e acabei não dando muita continuidade. Eu frequentei 2 aulas no máximo dessa matéria e abandonei, porque já tinha passado o período de você entrar o plano de estudos, mas em compensação, consegui, junto com o departamento, pegar 2 PPEs juntas, porque pelo menos na Universidade Federal Fluminense, você não pode pegar 2 PPEs, a menos que você tenha uma justificativa. Por exemplo, passei no mestrado, que inclusive é algo que eu vou compartilhar num outro vídeo com vocês. Eu apresentei os papéis médicos do meu pai, que tinha, naquele dado momento, já recebido alta, estava no processo de tratamento, mas que tinha sido internado no período, né, de abril até meados de início de junho. Então, tudo isso eu apresentei também, e a universidade abriu essa exceção e disse que eu me enquadrava, de fato, aos critérios do colegiado e abriu permissão para que eu cursasse 2 PPEs juntas. E aí eu peguei PPE 1 novamente, que eu havia reprovado com o mesmo professor, e peguei PPE 2, ou foi 3, gente? Não, PPE 3, professora Nívia, que foi 2 matérias que, primeiro, uma por eu já ter tido a experiência, ter cursado, foi um pouco mais desgastante, mas não menos importante para minha formação. Mas a PPE 3 com a professora Nívia foi muito interessante porque eu ainda não tinha tido, obviamente, contato com a didática dela, o direcionamento de aula dela e tudo mais. O meu amigo, né, um dos meus melhores amigos, o Antônio, já tinha cursado matéria com ela e falou um pouco a respeito dela, mas nada como você cursar a matéria. E eu particularmente gostei muito da matéria, gostei muito da abordagem dela, de tudo que ela traz em questão de parâmetro da educação, tanto no sentido de trazer jogos, a questão da violência em sala, de trazer outras questões relacionadas ao ensino de história e as abordagens que a gente pode ter dentro do ensino. Então eu achei super interessante a matéria dela. Ela propôs que a gente fizesse um jogo, mas que infelizmente também por questões familiares dela, a gente não conseguiu fazer presencial, mas o grupo que eu fechei, um trabalho teórico, apresentando o conceito do jogo. Então a gente trouxe um trabalho voltado para essa questão. Eu ainda não recebi a nota desse professor, ainda não recebi a nota também da Nívia, porque o semestre, né, devido à greve, o calendário se alterou, então o calendário acadêmico só vai terminar no ano que vem. Então, ano que vem que eu iria receber, mas eu queria muito gravar esse vídeo e fazer esse panorama geral de como foi esse ano de 2024, desse encerramento de ciclo da graduação de História, que foi uma graduação que eu falo para todo mundo, que todos deveriam cursar História. Todos deveriam, depois de se formar nas suas formações primeiras, fazer História, porque é um curso maravilhoso, que te ensina muito, te desconstrói de diversas formas. Muitas vezes eu questionava o fato de eu não estou aprendendo a história que eu vou dar dentro de sala de aula, mas isso a gente aprende na licenciatura, como transpor esse conhecimento. E isso foi riquíssimo, foi extremamente valioso para mim. E foi um curso de graduação que me transformou e me trouxe caminhos
além da qual eu não imaginava lá no início, quando eu entrei na graduação de História, que me levariam. Óbvio que eu tinha ideais, eu tinha objetivos quando eu entrei na graduação, mas eu nunca imaginei que a história fosse ser tão incrível, porque eu não tinha essa visão, obviamente, da graduação, como ela foi pra mim nesses anos que eu compartilhei com vocês em cada final de semestre, a minha experiência e vivência na graduação de História pela Universidade Federal Fluminense. Então, eu só tenho, de fato, a agradecer todo o meu percurso, toda a minha história, toda a minha trajetória até aqui, e dizer pra vocês que ano que vem vocês vão, através da nota do Enem, utilizar pro SISU e fazer história. Façam. Nunca esqueçam do propósito que vocês tiveram ao se direcionar para essa graduação, seja ela de História ou qualquer outra, e saiba que o caminho que você vai trilhar é somente seu, é único, e só você sabe os seus objetivos e qual é o motivo que te levou até ali. Então, nunca deixe também que ninguém subestime isso ou diga que você não deveria estar ali, porque sim, você merece, você deve, e a gente precisa cada vez mais ocupar esses espaços universitários. E eu digo isso porque eu advenho de família cujos pais nem terminaram a antiga quarta série, e que dentro da minha família, do meu seio familiar, eu sou a segunda pessoa da minha família a cursar a faculdade, sendo a primeira delas a fazer em uma universidade pública. Então, eu acho que é isso, tenho orgulho da sua trajetória, tenho orgulho de tudo que você vai trilhando e das dificuldades, dos choros, das angústias, dos receios e anseios que vai vir no decorrer desse teu trajeto acadêmico, mas saiba que no final, eu posso dizer pra vocês seguramente, vale muito a pena, porque eu adquiri nesses anos todos algo que ninguém, jamais, em qualquer face desse mundo vai tirar de mim, que é o conhecimento. Então, é isso que eu queria deixar de mensagem pra você que assistiu esse vídeo até aqui agora. E, obviamente, que não acaba por aqui, porque a gente vai ter um outro vídeo que eu vou trazer pra vocês semana que vem, falando sobre uma novidade, algo que eu já compartilhei lá pelo meu Instagram. Se você me acompanha pelo Instagram, você já sabe disso. Acho que eu vou guardar de suspense, eu não vou contar não. Então, se inscreva aqui nesse canal, ative o sininho de notificação pra não perder os próximos conteúdos que vamos ter, porque ainda vamos ter muitas faculdades de estudos pra vocês. A minha etapa e meu caminho não acaba por aqui, e vocês vão saber semana que vem o porquê que eu tô falando isso. Se eu gostei pra mim, que isso é muito importante na divulgação, assim o YouTube subentende que esse conteúdo é relevante, vai indicar pra mais pessoas entusiastas que tem interesse em descobrir um pouco mais sobre o curso de História. Como eu falei, explorem a playlist e alguns vídeos vão estar aqui nos cards pra vocês sobre durante todos esses anos que eu compartilhei com vocês de conhecimento que eu fui adquirindo aí ao longo da graduação com vocês, que eu espero que seja valioso e que ajude vocês de alguma forma. É isso, gente. Beijos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.